Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber hoje para um diálogo sobre saúde espiritual, emocional e corporal em tempos de crise, o Dr. Tácito Scorlon. Dr. Tácito é expositor, participa da Sociedade Espírita União Espírita, da Sociedade Espírita Pão aos Pobres, é presidente da Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto e, como escritor, o seu artigo mais recente, a sua contribuição, está no livro Saúde Integral da AME Brasil. Dr. Tácito, seja bem-vindo e nossos agradecimentos por apoiar e dar essa entrevista ao programa Visão Espírita. Obrigado, Zola. Obrigado a todos vocês pelo convite. Nessa época de pandemia, os desequilíbrios infecciosos, emocionais, a gente observa que vem acentuando, e eu acho que nada melhor do momento da gente falar sobre saúde, espiritualidade, nesse momento que para uns passam de um modo mais sereno, para outros passa de um modo mais perturbado. Tá? Sabe, doutor Tácito, o senhor, como você, né, me permita, como médico, né, que tem toda uma formação acadêmica, né, a medicina tradicional aceita ou entenda que exista saúde, além da saúde física, saúde espiritual? Isso é algo aceito? É algo que pode ser levado em conta? A gente observa ao longo da história da medicina, né, depois, né, que da Renascença, onde nós tivemos a Revolução Industrial, e a partir dali, onde a dominação de um credo religioso, no qual 99% da população era católica, né? A partir daquele momento onde começa a reflorescer os conhecimentos greco-romano pós-renascença, começou então a se realizar os estudos em cadáver, que até então era algo pecaminoso. E dentro desses estudos, então, desenvolve os processos e o conhecimento anatômico. E aí a medicina, ela caracteriza como doença algo que é anatomicamente alterado. Então, se você tem uma úlcera, por exemplo, quando você olha um estômago, ela tem uma perfuração, uma úlcera que tem uma lesão, ali você tem uma doença que é a úlcera. Depois que o desenvolver o estudo da fisiologia, se observa que não só um órgão anatomicamente danificado era doença, mas um funcionamento, não é, anormal do sistema fisiológico daquele órgão. Então começou-se a identificar que a doença não era só alteração anatômica, mas era fisioanatômica, fisiológica. E aí começou a se caracterizar, nesse último século nosso, com uma doença antropomórfica relacionada ao ser humano. Então, o ser humano como si é doente, né? Um paciente, quando a gente atende. E aí, depois dos conhecimentos psicológicos, né, no início do século anterior, e psiquiátricos, começou-se então a desenvolver que nem sempre uma doença é uma alteração anatômica, nem sempre uma doença é uma alteração fisiológica, mas nós existimos doenças, entre aspas, invisíveis, como, por exemplo, que hoje é muito acentuado no nosso meio, a depressão. A depressão, ela, até certo tempo atrás, você fala assim, estou tendo uma tristeza e eu não tenho uma alteração anatômica ou uma alteração fisiológica, não é? E hoje, com o desenvolver,
né, depois na virada desse século aqui, né, do outro milênio, nós começamos a observar que a medicina começou a desenvolver muito um lado mais espiritualizado. Por exemplo, nós temos a acupuntura como uma especialidade médica. A acupuntura, ela não toma remédio, ela não tem alterações anatômicas, ela não tem fisiológicas, ela tem mecanismos que ela age em centros de forças, em meridianos para desbloqueio. Nós temos a homeopatia, que também é uma especialidade médica, não é? E começou-se até mesmo aqui no Brasil, no SUS, por exemplo, né, a fazer a homeopatia, a acupuntura, tratamentos como meditação, como reiki. A gente pega, por exemplo, a Clínica Mayo americana, no último andar dessa clínica famosa, muito importante aos estudos e publicações, é só terapias, né, que não corriqueiras, né? Seria terapias holísticas, terapias espirituais, seja lá o nome que cada um vai dar. Então a gente começa a observar que a medicina, ela vem abrindo sim um leque, né? Com o surgimento das associações médicos espíritas do Brasil, hoje nós temos quase 70 associações médicas espíritas em cada cidade do nosso querido Brasil. A gente observa que já tem médicos espíritas, então que olha para um corpo físico e olha para um corpo espiritual. Então, é tudo uma questão de tempo. Ainda não se popularizou de uma forma geral na medicina, mas conversando, a gente observa que a medicina ela é feita de trabalhos e ciência, e conversando com colegas, a gente observa que muitos, e a maioria, está muito aberto a isso. Quem realmente começa a compreender que aquela úlcera que deu uma alteração anatômica e que aquela alteração fisiológica da produção de ácido clorídrico pode estar correlacionado a um processo mental, a um processo de desequilíbrio psíquico do ser humano. E aí começa então os estudos imunopsicológicos e as doenças já tendo causa psicofísica, anátomo-patológicas. Então, são alterações psíquicas, mentais do pensamento, aonde vai agir em alterações fisiológicas, anatômicas e repercutindo em doença. Essas formas de pensamento são energias do pensamento. O André Luiz coloca no livro lá, Evolução em Dois Mundos, né, que isso é chamado de bióforos de força. Então, nós temos, quando nós pensamos, nós temos um quanto de energia que vai repercutir lá nas células. E ele não repercute no núcleo, como a maioria de nós aprendemos lá no colegial. Na verdade, esses bióforos repercutem no citoplasma. E cada vez mais a gente vai observando que o núcleo não é o tão centro importante da célula humana, mas sim o citoplasma, como já foi escrito lá em Evolução Dois Mundos, lá na década de 50. Né? Então, dentro desse contexto, nós vamos cavalgando numa evolução, abrindo os leques de diagnósticos, para um dia compreender essas outras influências no qual existe para com o tratamento de doenças. Você coloca que a medicina vem pouco a pouco abrindo esse espaço para essas informações e dando de alguma forma algum crédito a isto. É possível afirmar que hoje, num diagnóstico, já se tem patologias que podem ser de causa espiritual? Se tem, você poderia citar alguma patologia que a causa está ligada diretamente a esta questão espiritual? Com relação a influências espirituais levando ao adoecimento, para nós que somos médicos espíritas, é muito fácil vivenciar e quantificar e explicar esses conceitos. Para outros ainda, na faculdade de medicina, você não tem um estudo da doutrina espírita dentro da faculdade de medicina. Não é uma disciplina. Algumas faculdades já têm a disciplina de espiritualidade. Que espiritualidade é? Por exemplo, vamos ensinar o médico, o aluno, a entender a morte, mas não somente no contexto espírita. Então, o contexto espírita, né, de estudos não está inserido ainda numa disciplina médica.
Agora, existe influências espirituais? Sim, existe muitas influências espirituais no qual pode se levar a desequilíbrios físicos. Nós temos, por exemplo, processos obsessivos, aonde leva a repercussões físicas. Nós temos mediunidades desequilibradas, onde leva a repercussões físicas. Nós temos vivências de outras vidas que repercutem nessa em repercussões físicas também. Nós temos técnicas obsessivas como ovoides que implantados em certas regiões do organismo, ali gera uma fragilidade energética que produz doenças físicas. Então, assim, nós temos uma gama de técnicas utilizadas e desequilíbrios espirituais que geram patologias, geram doenças. Agora, os sintomas ou as doenças, na verdade, existe alguns sintomas correlacionados, por exemplo, a processos obsessivos, a desequilíbrios. Normalmente, doenças psiquiátricas, psicológicas, está muito associado a um processo obsessivo, e aí não dá para saber quem nasceu primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Será que eu estou tendo um processo mental, psiquiátrico ou psicológico de influência espiritual, ou sou eu, o meu processo doentio psicológico, que levou à atração de um processo obsessivo? Né? Na verdade, isso nós estamos separando, mas não é uma coisa aqui e outra coisa aqui. Na verdade, é assim. Né? A gente sabe, entende que um desequilíbrio mental vai gerar uma frequência de onda de baixa vibração e que atrai, então, processos obsessivos naquela frequência. E isso vice-versa. Então, nós temos alguns sintomas muito comuns, por exemplo, a dor de cabeça, a cefaleia, está muito ligado. Não estou falando que todo mundo tem cefaleia, tem processos espirituais. Tem vários tipos de cefaleia, mas a gente sabe que a maioria delas não tem uma causa predeterminada, mas mostra um sintoma, né? Tonturas, mal-estares, mal definidos, queixas muitas vezes vagas, sensações de vazio, sensações de sufocamentos. Então, tem vários sintomas que pode estar correlacionado a processos obsessivos aí. Né? Nós somos seres que temos, por consequência de termos o sentimento, o nosso sentimento se manifesta nas nossas emoções, né? E as nossas emoções, algumas vezes, apresentam distúrbios. Esses distúrbios que são apresentados emocionalmente e também esses distúrbios que têm causa espiritual, eles somatizam, eles se refletem no corpo físico em formas de doença. E quais são as doenças mais que chamam que para um médico espírita que tem a percepção espírita, qual o perfil dessa patologia? Quais aquelas que mais chamam a atenção quando você tem um quadro de causa espiritual, de causa com consequência emocional, ou consequência emocional com causa espiritual, e elas somatizam. Elas somatizam? Vão para o corpo? Aí, na verdade, nós temos que dividir em pergunta A, pergunta B. A pergunta A, nós estamos falando com relação a sentimentos nossos, como isso repercute. A gente sabe que nós temos o sistema límbico, que está na região pré-frontal, no lóbulo frontal. O lóbulo frontal foi muito estudado na década de 50, se observava se fizesse a lobectomia frontal, extraía daqueles pacientes muito agressivos, aqueles serial killers, eles achavam que ia tornar a cura dessa maldade intensa, e observavam que esses pacientes ficavam mais ou menos um vegetal em termos de sentimento apático. Eles perdiam muitas vezes aquela agressividade, mas tinham uma apatia de tudo que ocorria. Então aí foi se estudando e identifica na região pré-frontal, no lóbulo frontal, um sistema límbico que é dos sentimentos. Então quando nós sentimos, surge uma despolarização nessa região que vai ter uma repercussão lá no hipotálamo, que vai depois agir nas diversas regiões neurosinápticas e ter uma repercussão física. Então, nós temos aí uma psiconeuroimunologia, psiconeurofisiologia, que são reflexos do quê? O meu sentimento está levando a uma repercussão hormonal física desse sentimento. Quando eu tenho, por exemplo, uma tristeza, eu choro.
o choro é físico, a tristeza é sentimento. Quando eu tenho uma alegria, né, eu tenho um sentimento. Quando eu tenho o sorriso, eu tenho uma repercussão física desse sentimento. Quando às vezes eu tenho uma tristeza, uma angústia, eu tenho um sentimento. Quando eu tenho uma úlcera dessa angústia gástrica, eu tenho uma repercussão física. E assim vai ser as diversas repercussões de cada sentimento, porque cada sentimento é de um jeito muito individual. Para uns tem uma repercussão muito grande, uma dificuldade da vida, para outros levam de forma mais suave e tranquila. E aí vem a individualidade das experiências vividas por cada espírito encarnado aqui. Então, dentro desse ponto A, são os sentimentos gerando repercussões físicas. Não é? Dentro do ponto B, quais seriam as doenças? Não é? Não dá para catalogar a doença, cataloga, como eu disse, o sintoma. Porque é igual falar assim, quando eu pegar uma gripe, uma virose, influenza é um vírus, uma influenza A, o que ela vai trazer de repercussão? Então, ela pode dar, em algumas pessoas, febre. Em outras pessoas, ela não dá febre. Em algumas pessoas, ela dá uma congestão nasal. Em outras pessoas, ela dá uma rinopatia alérgica, a viral clarinha. Em outras que dá a congestão nasal, pode evoluir para sinusite, para outras não. Então, para outros, ela pode ter, por exemplo, uma hipersecreção brônquica e levar a uma broncopneumonia, né? Isso só uma virose, um vírus da influenza. Para outros, não vai levar a uma broncopneumonia, né? Para outros, ela pode levar a uma faringite viral. Para outros, ela vai ser apenas um resfriadinho pequeno. E para outros, vai deixar acamado 5 dias no seu leito com medicamentos e com queda do sistema imunológico. Então, aqui nós estamos vendo o quê? Então, que doença seria a pergunta assim, né, Zola? Quais doenças causa a virose, o vírus da influenza? Ele pode causar uma faringite, ele pode causar uma pneumonia, ele pode causar uma encefalite, ele pode causar uma rinocinusite, ele pode causar uma síndrome febril. E assim, então você vê que tem uma repercussão muito diferente, baseado na individualidade de cada um. Então, se a gente for pensar, que doenças pode causar um processo obsessivo? Depende. Eu já vi doenças gástricas, doenças da labirintopatia, doenças dos distúrbios do sono, doenças de bulimia. Então, assim, a gente começa a observar que o processo obsessivo pode gerar várias doenças, sim, né? Agora, quais? Vai depender de cada um. Não dá para catalogar que esse ponto obsessivo 1 vai gerar a doença 2. De repente, naquele indivíduo, ele gera 3, no outro gera 4, gera 5, igual uma virose, né? Então, nós estamos falando de causa. Então, a virose é a causa de uma doença. O processo obsessivo também é causa de adoecimentos. E quem lida e quem tem experiência dentro da doutrina espírita, de entender e compreender os processos obsessivos, que lida com reuniões mediúnicas, a gente viu o quanto que os espíritos nos influenciam, e Kardec estava certo quando ele pergunta, os espíritos sofrem influência, promovem influência em nossas vidas? Eles mesmos respondem os espíritos para nós. Sim, muito mais do que supondes, muito mais do que nós imaginamos, dentro desse ciclo que nós passamos do processo reencarnatório como encarnados. E vice-versa. Porque quando nós falamos de processos obsessivos, a gente acha que é só um espírito ruim que está aqui que influencia o encarnado. Tem obsessões de desencarnado para encarnado, que é o que todo mundo conhece e se preocupa. Mas também existem processos obsessivos de encarnado para desencarnado. Existe a auto-obsessão, existe processo obsessivo de desencarnado para desencarnado também, não é? Então, você vê que depende de cada caso, não é? Como que vai ser essa repercussão física, né, somática, das influências dos processos obsessivos aí, né? As duas juntos? O emocional e o espiritual acontecem juntos? De forma geral, sim, não é? A gente tem um desequilíbrio psíquico, todo sentimento nosso, por exemplo, tristeza, tem uma frequência de onda.
Raiva tem uma frequência de onda. Egoísmo tem uma frequência de onda. Orgulho tem uma frequência de onda. Amor, caridade, benevolência tem uma frequência de onda. Isso é muito estudado. E dentro dessa sequência de frequência de onda, você vai atrair uma afinidade. Então, se eu estou raivoso, nervoso nesse dia que eu só reclamo, eu vou atrair espíritos com essa sintonia. Aí é igual uma estação de rádio. Eu ponho numa estação, eu vou pegar uma rádio. Eu ponho na outra, outra. É o jeito que eles nos explicam como que se dá essa afinidade, né, que é uma lei de afinidade e de sintonia. Aí. Então, isso acontece muitas vezes no decorrer do nosso dia. Às vezes você acorda bem, você passa por uma contrariedade, você fica nervoso, você se irrita e se atrai. Né? Então, nesse momento, a gente sabe que a prece é algo que vem muito a auxiliar. Né? As crises as crises elas têm várias origens, né? Atualmente nós vivemos a crise do Covid-19, nós vivemos essa crise da pandemia e ela tomou uma proporção inesperada, até porque os meios de comunicação, se existissem os meios de comunicação em 1920, na gripe espanhola, nós teríamos uma divulgação intensa em notícias, como estamos tendo agora, de tudo que envolve essa crise. E isso está diariamente posto para todos. Essa situação dessa crise que nós estamos vivendo, ela causa patologia espiritual, emocional e do corpo físico na sua análise? No dia a dia, atendendo pacientes, eu observo que realmente essa crise, a gente vê a mídia mostrando, cavando túmulos, mortes, pessoas jogadas no chão. Para aquele que já não tem um processo psicológico baseado numa base sólida, piramidal, né, onde flui para um contexto, a gente observa que esses pacientes chegam no consultório muito desequilibrados emocionalmente, não é? E a ponto que você tem que conversar e explicar. Tem gente que, e lá na minha clínica tem até um atendimento psiquiátrico também. A gente estava comentando outro dia que o paciente chega em tal desequilíbrio, ele não tem, às vezes, condição psicológica de nutrir todas essas informações negativas que chega num ponto aonde o paciente ele pensa em se matar com medo de morrer. Porque a pressão psicológica é tão grande em cima dele que ele fala, eu vou me matar porque eu não aguento, eu vou morrer. Então, porque racionalmente, se você for pensar, não tem sentido, eu vou me matar com medo de morrer. Mas é a pressão psicológica, então isso gera um desequilíbrio, né, psicológico muito intenso, tanto que eu tenho muitos pacientes que procuram e realmente já estão tomando calmantes para poder dormir à noite, porque está num total desequilíbrio. Esse desequilíbrio também gera uma repercussão, né, de afinidade com espíritos em desequilíbrios. Né? E aí acentua esse processo de desequilíbrios. Aí, então a gente observa que tudo está muito interligado. É que quando a gente estuda o processo A, B e C. Mas, na verdade, é igual quando nós estudamos o corpo físico e o perispírito e o espírito. Então a gente fala como algo está separado, mas na verdade meu perispírito está ligado no meu corpo físico. Então as minhas repercussões físicas repercutem no meu perispírito e vice-versa, dentro desse contexto que nós estamos ligados aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado conforme as notícias vêm passando e fake news, porque nem todo mundo está tão preparado psicologicamente para aceitar. A gente observa isso quando começa a falar se é assunto de suicídio, alguém famoso suicida, a gente observa que naquela região que aconteceu isso, muitos outros suicidam também. Né? E, então a gente tem que tomar cuidado para não assustar as pessoas, levar paz, tranquilidade, bem-aventurados pacíficos, né, que vai levar para essas pessoas. E a mídia hoje, principalmente as mídias sociais, que não tem um filtro, vai se falando cada coisa, cada absurdo que a gente vê, inclusive com relação a tratamentos,
as pessoas fazendo bochecho com bicarbonato, porque o bicarbonato, o pH alcalino, vai matar o vírus, não é? As pessoas tomando mel com limão, porque melhora a imunidade do pulmão, e aí não vai ter pneumonia por Covid. Então, começa muitas crendices, e eu acho que as religiões, existem algumas religiões que até estimulam essas crendices, e muitas religiões às vezes estimulam o sentido que você está imune. Então, se você é dessa religião, você não vai, se você está com Jesus, você não pega doença. Poxa, então você está querendo dizer que quem morreu e pegou doença é porque nunca acreditou no Cristo ou nunca foi uma boa pessoa? Né? Então a gente, né, é um contexto de tudo isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acredita num Deus universal, um Deus de bondade suprema que a gente ainda não conhece, e Deus não faz distinção de religião, morreu porque não acreditava em Deus, ou morreu porque acreditava. Então, essas ignorâncias sociais, eu acho que a gente tem que deixar muito de lado, porque nós estamos colocando um carimbo de alguns estereótipos que não existe, não existe. Se a pessoa acredita ou não em Deus, ele vai amá-la do mesmo jeito. E as repercussões de provas e expiações que ele vai passar é porque ele criou para ele. E se ele pegar um Covid, ele vai morrer ou não baseado nessas repercussões. Não é? Porque ninguém também vai morrer à toa. Ninguém vai morrer sem um sentido. Você pode até pegar. E a gente sabe que 80, 85% entra em contato e não pega a doença. Né? Então a gente observa que tem pacientes de 94 anos que vão para um hospital e saem andando, e o de 20 está lá entubado. Então, aí como que a medicina explica isso? Ninguém sabe essa repercussão, porque em uns o vírus representa um alto grau de gravidade, e em outros nada. Igual acontecia com o Zika, várias mulheres grávidas pegam o Zika, porque algumas têm o feto microencefálico e as outras nada repercute. Poxa, se nós começarmos a estudar a doutrina espírita, entender as repercussões energéticas do perispírito, as vibrações energéticas de cada um de nós somos, não só dessa vida, mas de várias outras, aí nós vamos começar a entender como que as doenças se manifestam dentro das repercussões no qual nós nos encontramos. Então não é Deus que vai colocar o vírus em um ou tirar o vírus da outra, porque aí nós estamos falando que Deus está segregando e está sendo bonzinho. Que bom, Deus, que você não me matou o meu filho. Nossa, mas matou do outro. Então foi Deus que matou. Então essas concepções religiosas dentro de um país muito deísta, no qual nós vivemos, na nossa sociedade, se eu estou empregado, é porque Deus quer, e eu sou uma boa pessoa, Deus me ajuda. Se eu estou desempregado, é porque eu tenho que passar com isso como experiência. Se eu não peguei Covid, é porque eu estou indo lá no meu credo religioso e eu estou imune. Poxa, se eu peguei então, vixe, então eu estou longe de Deus. Então a gente tem que parar um pouquinho e ser um pouco racional dentro dos conceitos que nós criamos com relação aos sistemas religiosos vigentes hoje no nosso país. Né? Doutor Tácito, nós continuamos no próximo programa. Nós te agradecemos por esta Obrigado. entrevista no Visão Espírita e pedimos, para encerrar este primeiro programa, que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Dentro de tudo isso que nós discutimos hoje, o que nós temos que pensar é: a vida não acaba com a morte. Se a vida não acaba com a morte, eu tenho repercussões posteriores, eu vou ter repercussões lá para frente. E tudo que acontecer, como nós falamos de doenças e processos psicológicos, somáticos e tudo mais, nós somos corresponsáveis de tudo isso. E não é uma religião que vai tirar esse fardo de nós. Não é um Deus que vai tirar esse fardo, porque na verdade são repercussões das nossas próprias atitudes. E o próprio adoecimento são repercussões das nossas próprias atitudes. Então temos que ter um olhar esperançoso e para frente, diante dos problemas que nós estamos passando e que muitos irmãos nossos estão passando neste momento. Nós nos encontramos no próximo Visão Espírita. Dr. Tácito Esgorlon continuará conversando conosco sobre saúde física, espiritual e emocional. Até o próximo programa Visão Espírita.
Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Você gostou do programa que assistiu? Inscreva-se em nosso canal, dá um like, compartilha e toca o sininho para ser avisado sempre das nossas novidades aqui no programa Visão Espírita. Obrigado e até a próxima!